Olá, tudo bom? Hoje vamos falar sobre terceirização, que é a prática de você contratar uma outra empresa para te fornecer produtos ou serviços como parte do teu processo de produção ou como parte do teu processo de negócios. A terceirização, ela nunca pode ser tomada como um potencial redutor de custos pelo simples fato de ser terceirizar. Isso é, você não devemos fazer com que a terceirização seja um simples leilão de fornecedores, né? Um simples leilão para se obter o menor preço. Quando você chama várias empresas e negocia com elas de modo a ofertar ou oferecer a possibilidade de venda baseado num custo cada vez menor, num valor cada vez menor. É como você chama 3 empresas, a primeira oferece por 6, você fala para a segunda que só vai comprar da segunda se ela oferecer por 9,90 e na terceira você só vai comprar da terceira se ela oferecer por 8,80, né? De maneira com que você consiga uma redução do preço de aquisição. Essa prática condena esse elo fornecedor, esse elo que você está terceirizando ao longo fracasso, né? A desaparecer com o tempo, a se tornar a oferta desse elo cada vez mais restrita. Mais ou menos o que nós vemos hoje com confecções ou com mão de obra, né? O setor produtivo se torna menos atraente, consegue pagar menos salários, consegue dar menor rentabilidade. E aí você tem um desinteresse, de uma forma geral, na produção ou então na execução desse elo por parte de trabalhadores e empresários. A terceirização não foi montada, não foi pensada para que se tenha isso de maneira antagônica ao seu objetivo principal, que era fortalecer os elos e não destruir os elos. Ela não foi pensada para que você acharque via negociação seus fornecedores. A terceirização ela foi pensada para fortalecimento, como eu disse. Na década de 80, com a globalização, as empresas que eram verticais, isso é, faziam todas as etapas do processo produtivo, elas perceberam que para enfrentar a concorrência global, elas não poderiam continuar espalhando a energia, não poderiam continuar com um trabalho onde a energia fosse fragmentada em várias outras empresas, vários outros elos. E aí chegaram à conclusão que o foco naquela atividade principal, isso é, naquilo que você tinha, que a empresa tinha de maior valor, né, maior expertise, que as atividades fossem focadas naquilo, porque aí você seria mais forte naquele elo. E cada um fazendo o foco e desenvolvendo sua expertise no seu elo, aonde fosse mais eficiente, esses elos se fortaleceriam e a cadeia se fortaleceria como um todo para enfrentar uma concorrência externa. Esse foi o sentido que foi pensada a terceirização. E tu veja, não que não seja possível um terceiro fazer a mesma etapa que você fazia internamente por um custo menor. Não. É possível, desde que ele seja mais eficiente que você. O custo tem que vir pelo ganho da eficiência, pela melhor performance, e não por uma negociação de expropriação. Lógico, quando você foca numa atividade, você fica mais eficiente. Você ficando mais eficiente, você fornece produtos ao menor custo. Mas esse é o caminho que nós temos que escolher, e não a simples negociação de acharcamento. O que acontece na área produtiva do setor de vestuário é que ao longo do tempo as fábricas foram montadas, né, de maneira bem assim atabalhoada. Se a gente verificar o que aconteceu na década de 90, quando as marcas que tinham empresas, tinham indústrias, elas terceirizaram essa indústria e ficaram, né, lógico, e com toda a certeza, com toda a decisão correta, focaram
as suas atividades na marca, no desenvolvimento do varejo, concentraram seus investimentos ali, se aperfeiçoaram em produzir produtos, em produzir lojas, em desenvolver redes de comercialização. Elas se fortaleceram nesse ponto, mas para isso elas tiveram que terceirizar o processo produtivo. E se a gente olhar bem essa terceirização do processo produtivo, ela foi feita de forma em que a concorrência atabalhoada fosse estimulada. Isso é, os empresários dentro do setor produtivo, na sua grande maioria, nasceram do próprio processo produtivo, e muitos sem noção exata do que seria ter uma empresa, do que seria ter rentabilidade. Que a rentabilidade não é simplesmente o lucro no final do mês. Então, a falta dessa visão, e até pela origem histórica desse processo, resulta nesse processo de negociação autofágico, esse processo de negociação totalmente destruidor. Porque, como aconteceu no passado, as fábricas começaram a surgir das próprias fábricas. Então, assim, às vezes um funcionário de uma fábrica via o eventual sucesso do dono, montava uma fábrica do lado, arrastava os funcionários para aquela fábrica e começava a competir com esse dono. E também os funcionários dessa segunda fábrica montavam a terceira e começavam a competir com os outros dois anteriores, e aí os funcionários da terceira montaram uma quarta, quinta, sexta, e essa competição foi se acirrando a tal ponto que as pessoas começaram a concorrer de forma totalmente selvagem. Talvez por desconhecimento, né? Talvez por sucesso imediato, começaram a competir de forma não racional. Então, no início, começava a se ter uma rentabilidade boa, mas com o tempo, com a proliferação, porque é uma indústria de baixo capital, aí o que acontece? Os preços começam a ficar cada vez mais baixo, mais baixo, mais baixo. E quem compra esse serviço, né? A oferta elevada, lógico, vai pressionar a demanda para baixo. Isso no mercado entre consumidor e fornecedor, no mercado de ponta, de consumidor final, ok, né? Nós estamos tratando de concorrência, de oferta e demanda. Mas quando você pensa a cadeia produtiva, isso é uma miopia de longo prazo. Porque ao expropriar, ao não dar condições para que esse elo se desenvolva e permaneça, você vai matar seu fornecedor no futuro. Você vai matar as oportunidades de fornecimento no futuro. Você vai acabar com uma cadeia produtiva nacional pelo enfraquecimento de um único elo. Por isso, convém conversarmos mais sobre esse assunto. Convém falarmos mais sobre esse assunto. Despertar maior consciência sobre esse assunto, tanto da parte de quem compra o serviço, como da parte de quem vende os seus serviços. Conscientizá-los de como deve ser vendido para não ser expropriado e convencê-los de como deve comprar esse produto sem matar o seu fornecedor, mantendo sua competitividade. É isso, e voltamos a nos ver mais tarde.